o acadêmico e o profissional não podem esquecer são as bases da biologia, porque isso está sendo esquecido, né? A pessoa ela se forma, acha que vai comprar um scanner e ele vai ser o melhor dentista do mundo, mas ele não estudou adesão, ele não estudou espaço biológico, ele não estudou anatomia, ele não estudou oclusão. Então, essa base tem que ser muito sedimentada para que a pessoa dê um passo à frente. Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi. Estamos de volta, pequena alma da Odonto. Bom dia, boa tarde, boa noite, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota. Existe gafanhota? Cara, duas coisas. Primeiro, acho que só pessoas da nossa idade vão pegar essa referência. Você tá realmente velho. E sobre gafanhota, não faço a menor ideia, mas bora, toca aí. Hoje voltamos, como você já percebeu no início do episódio, com mais um convidado aqui no Sou Odonto. Bom demais. A repercussão da nossa primeira conversa com um amigo externo, o professor Eric, está sendo muito, muito positiva. Aliás, obrigado. Fazendo parênteses aqui, já agradecemos demais todo o carinho. Valeu. E para continuarmos em alta, mais um amigo. Ele também é cirurgião dentista, especialista em implantodontia, especialista em periodontia, possui pós-graduação em odontologia estética pelo Fall Center e pela Integrato, proprietário da clínica privada Loi Mais Odontologia há 18 anos. Ele participou também do nosso curso de formação em apresentações impactantes, o Ponto-Chave, e também um cliente muito próximo aqui do Caminho Criativo. Mas ele não está aqui somente por isso. Recentemente, ele defendeu sua dissertação de mestrado em odontologia digital pela São Leopoldo Mandic, Unidade de São Paulo, como parte de um grupo de estudos sobre o tema, trazendo à discussão um ponto já muito relevante e que acreditamos que será cada vez mais importante na prática da odontologia, a inteligência artificial. Sim, meu caro ouvinte, nem só de chat GPT vive a inteligência artificial. Vamos bater esse papo aqui e entender um pouco mais de como a IA se torna cada vez mais presente na vida do cirurgião dentista. Seja muito bem-vindo, professor Fábio Lara, ou simplesmente Fabinho, Fábio. Vamos para o nosso papo. Obrigado aí, pessoal, primeiramente pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Gustavo, eu já conheço até muito antes da odontologia. Thiago, tive o prazer de conversar com ele a respeito muito de computação. Me ajudou muito quando eu adquiri meu Mac. Ele me ajudou bastante. Depois tive contato fora da odontologia também lá no Caminho Criativo. E para mim é um prazer muito grande conversar com vocês, ainda mais com um assunto que está muito em voga. É um assunto que eu gosto bastante de falar, que é a inteligência artificial na odontologia. Então vamos lá. Beleza, mas antes de começar a nossa conversa, vamos àquele disclaimer importante. O Sou Odonto se trata de um podcast de opinião. Ah, não concordo com o que vocês falaram aí. Ótimo, bora trocar uma ideia, sem mimimi. Não temos nenhuma intenção de encerrarmos qualquer assunto ou lacrarmos nada por aqui, tá falado? Acho que mais claro impossível. O Sou Odonto tem o apoio da Dental Realce, tudo que o profissional e o estudante de odontologia precisam em um só lugar. Vamos deixar os links e telefones para contato aqui na descrição do episódio para que você conheça e siga o perfil da Dental Realce e acompanhe todas as promoções que acontecem por lá. A produção e a edição do podcast é realizada pelo Caminho Criativo, Produções Audiovisuais, seu projeto em áudio e apresentações em slides impactantes de verdade. Link aí na descrição também. Vamos para a nossa conversa. Para começar, Fábio, vamos do começo mesmo. O que despertou em você o interesse em estudar as aplicações da inteligência artificial na odontologia? Bem, eu já vinha, antes de entrar no mestrado, pesquisando alguma coisa sobre inteligência artificial na área de saúde. Eu tinha visto uma matéria muito interessante, como a China está lidando com a escassez de médicos em algumas áreas, utilizando a inteligência artificial. E entrei para o mestrado, a primeira turma de mestrado em odontologia digital no Brasil. E uma das linhas de pesquisa desse mestrado era a utilização da inteligência artificial na odontologia. Então, ali no início do curso, onde a gente reuniu a turma e precisávamos escolher qual a linha de pesquisa que nós iríamos seguir, por ser um mestrado de odontologia digital, muitos colegas queriam falar sobre comparação de scanners, comparação de cirurgia guiada, cirurgia sem ser guiada, enfim, vi que muitas pessoas estavam muito focadas nisso, mas que já é um assunto também que já é muito debatido, e eu vi ali uma oportunidade de estudar esse assunto, né, a inteligência artificial, e encarei esse desafio. Eu me lembro até no dia que eu falei, todo mundo falou, pô, cara, inteligência
inteligência artificial, estava todo mundo falando outra coisa e eu fui para um outro caminho. Engraçado que depois disso começaram a aparecer vários trabalhos, né? Lógico, já existia na literatura trabalho sobre o assunto, mas para o grupo, assim. Então o grupo mesmo veio me mostrando trabalhos. Pô, vi isso aqui na área de implante, vi isso aqui na área de orto, vi isso aqui na área de endo. Então foi muito engrandecedor para toda a turma, assim. Todo o grupo gostou bastante de trabalhar, né? De ver o meu trabalho. Então foi bem legal. Bom, e já pegando o gancho aí do seu trabalho de mestrado que você citou, ele foi defendido recentemente e foi uma revisão sistemática intitulada A Utilização da IA na Odontologia Estética e Restauradora, é isso? Isso, exatamente. E como foi o desenvolvimento desse trabalho e as conclusões que vocês chegaram? No final das contas, quais são as aplicações mais relevantes da IA na odontologia estética atual e em outras áreas da profissão? A inteligência artificial ela vem sendo muito utilizada nas áreas principalmente relacionadas com a área de diagnóstico. Então, diagnóstico de fratura de dente, diagnóstico de lesão de cárie, de certos tumores, por exemplo, na marcação de pontos cefalométricos. A inteligência artificial tem se mostrado até superior aos métodos convencionais. Muitos softwares têm utilizado na área de dentística, na área de planejamento, na área de prótese, na área de estética, na área de cirurgia ortognática, têm utilizado a inteligência artificial. Então, a ideia da dissertação nessa área era comparar os métodos convencionais de planejamento, o método 2D, o DSD ou o enceramento convencional, aos métodos de planejamento digitais que utilizassem inteligência artificial. Então foi bem ligado ao planejamento mais do que a execução de fato do trabalho. A ideia inicial, quando a gente determinou ali a questão pico do trabalho, onde que você determina a população, a intervenção, a comparação e o desfecho, a nossa ideia inicial era essa. No final, a gente não conseguiu ter essa comparação, até porque uma revisão sistemática você não tem como ir guiando o seu estudo, né? Ele vai acontecendo e chega um certo momento que pode ser que você encontre um resultado que você estava buscando ou não. Então, no final eu tive até que inclusive incluir outras especialidades, porque a ideia inicial era dentística, estética e restauradora, e depois a gente colocou odontologia estética e ou restauradora. Então, incluímos ortodontia, a cirurgia ortognática, nós excluímos os estudos relacionados na área de diagnóstico, mas incluímos outras áreas também. Então, odontologia forense, endodontia. E, assim, o trabalho foi bem legal. A gente teve a busca inicial, ela resultou em 2.380 artigos. E após todo o fluxo ali da própria revisão sistemática, 19 artigos foram incluídos para ter a sua qualidade metodológica avaliada. E foi bem interessante, assim, a gente poder ver a utilização da inteligência artificial nessas áreas. Na área de dentística e na área de prótese, especificamente, ele é muito utilizado na parte de prótese, nos sistemas CAD/CAM. Hoje, vários sistemas têm a inteligência artificial incorporada, auxilia, por exemplo, na remoção de artefatos durante o escaneamento, presença de tecido mole, por exemplo. O próprio sistema já vai fazendo essa limpeza da imagem, na delimitação dos bordes do preparo, na sugestão da restauração baseada nos dentes remanescentes, na parte de prótese fixa e removível. Ele é capaz de prever alteração facial de pacientes antes mesmo do tratamento. Na cirurgia ortognática, existem softwares que minimizam o tempo de planejamento, então permitem uma etapa única, o paciente já ver como que ele vai ficar depois do tratamento. Na ortodontia, por exemplo, sistemas hoje que utilizam alinhadores, muitos desses sistemas eles já utilizam a inteligência artificial para sugerir, até para mostrar para o paciente como que vai ser a movimentação, de onde ele está partindo, para onde ele está chegando, e tudo isso é feito a partir de um conjunto de dados. Eu tô achando ótimo esse papo aqui, porque realmente é algo que eu ainda preciso, né? Eu acredito que a grande parte dos dentistas precisa conhecer melhor. Com certeza. Porque a gente sempre fala de futuro, e na verdade tá aí, né? Tá aí. Já está acontecendo e é aquela história da esteira, né? Que se a gente fica parado, a gente vai para trás, na verdade. Então, precisamos nos atualizar cada vez mais. Se a gente pensar que em 2019 teve o primeiro Consensus Meeting da revista Quintessence sobre a inteligência artificial na odontologia. Isso em 2019, nós já estamos... O primeiro. Então já estamos 4 anos aí que a gente nem ouviu falar nisso. Perfeito. Né? Um dos palestrantes lá, um professor chamado Fábio Hangenbach, ele terminou a apresentação dele falando justamente isso, que a inteligência artificial é uma realidade na odontologia. O que a gente precisa definir é se a gente vai fazer parte do jogo ou se a gente vai ficar na plateia. Perfeito. Não, e se você demorar, nem na plateia você acha assento. Com certeza. Você não tem mais ingresso para comprar. Exatamente. Fábio, nós sabemos que a inteligência artificial tem se popularizado bastante para o público nos últimos tempos, em especial com a liberação do ChatGPT para o grande público, além de outras ferramentas de inteligência artificial generativa. E nos parece ser uma nova revolução, tanto quanto foi a própria internet. No nosso caso, dentro do design gráfico e na produção de apresentações,
algumas ferramentas já mudaram o jogo, como, por exemplo, a inclusão da inteligência artificial generativa no Photoshop. Você utiliza e indica algumas dessas ferramentas já acessíveis ao público em geral para o colega dentista utilizar na sua prática clínica. Tem aí algum exemplo dessa aplicação? Sim, já existem softwares que utilizam o clínico desde o gerenciamento de dados, no diagnóstico, na tomada de decisão clínica, no tratamento propriamente dito, com a utilização de braços robóticos, por exemplo, e na previsão de prognóstico, no caso de cirurgias principalmente. Um estudo muito interessante que eu vi, falando de cirurgia e de prognóstico, o software que utilizava inteligência artificial, ele conseguia prever edema facial após exodontia de terceiro molar inclusos, a partir de avaliação de tomografia. Então, eu achei muito interessante isso, você poder falar para o paciente que ele tem um risco maior de edema e com uma grande precisão. Isso independente da técnica cirúrgica aplicada? Isso, ou não? Isso. Considerando o histórico de saúde, considerando a tomografia, eles utilizando a melhor forma o sistema menos conseguia traumática prever. possível. Existem diversos sistemas, posso citar aqui, por exemplo, o Smile Cloud. Ele é uma plataforma interativa em que o profissional ele consegue unir os dados do escaneamento, até mesmo com um DICOM, por exemplo, um arquivo de tomografia, consegue planejar. O próprio sistema utiliza inteligência artificial para sugerir qualquer processo restaurador, é facilmente modificado. A partir dali pode ser gerado um arquivo do tipo STL, que vai gerar um guia de desgaste ou um guia cirúrgico. Se a gente for comparar isso com os métodos convencionais que a gente utiliza ou utilizava até então, o enceramento, por exemplo, quando você faz um mock-up na boca do paciente, você tem que alterar, ou você vai alterar em boca, vai fazer uma nova moldagem para gerar um novo guia. Quando você trabalha com um software como esse, você consegue facilmente modificar no software, ele vai gerar já uma nova sugestão de tratamento e você consegue, na hora, já mostrar isso para o paciente. E sem as possibilidades de distorção, né? Que a gente tem em todas as etapas dos processos de moldagem, então, vazamento. Com certeza é uma ferramenta que facilita bastante, né? Fábio, você faz parte ali de um grupo de pesquisa ou de uma linha de pesquisa coordenada pelo professor Newton Sesma, lá na São Leopoldo Mandic, cujo principal foco de pesquisa é justamente a odontologia digital. E no seu caso ali você escolheu falar sobre a inteligência artificial. Como tem sido o trabalho e a produção dessa linha de pesquisa? Outros colegas desse grupo também estão desenvolvendo trabalhos a respeito da inteligência artificial? Ou que outros temas dentro da odontologia digital estão sendo abordados ali atualmente? Esse curso foi um curso muito legal, assim, além de ter sido a primeira turma no Brasil, ele permite que colegas das mais diversas áreas trabalhem juntos. Então tinha ortodontista, tinha endodontista, periodontista, implantodontista, bucomaxilo, pessoal protesista, reabilitador. Então tinha colegas de todas as áreas. Então, como a odontologia digital ela abrange todas essas áreas, a gente conseguiu trabalhar juntos. Tinha lá a doutora Natália Tostes, lá de São Paulo, que ela fez um trabalho muito legal sobre endodontia guiada. Tiveram alguns trabalhos de comparação entre os scanners que tem no mercado, algumas revisões sistemáticas muito interessantes. Outros colegas desenvolveram guias, e uma guia específica para um tipo de implante. Então, assim, foi bem legal o trabalho. E na inteligência artificial, eu fui o único da turma que foquei na inteligência artificial, mas na turma seguinte, já tem 2 turmas além da nossa, na turma seguinte já vem colegas já também trabalhando nessa área. É uma linha de pesquisa que o curso busca manter mesmo, porque é o futuro, realmente. Meu amigo, bora fazer aqui um exercício de futurologia. Com base nos estudos do seu grupo de pesquisa e nessa turma, e na sua própria experiência com essas novas tecnologias, como você vê a inteligência artificial no dia a dia do clínico daqui a algum tempo? Quais seriam as ferramentas que estão sendo desenvolvidas hoje e que poderão ser comuns na prática clínica diária? E como você imagina essa prática daqui a alguns anos com o uso da IA? A inteligência artificial ela é uma ferramenta e ela vai ser uma ferramenta cada vez mais poderosa e que vai auxiliar cada vez mais o clínico. Como eu falei, desde o diagnóstico, desde o gerenciamento de dados, né? Software de gerenciamento de dados de clínica. Hoje já existe alguns programas de inteligência artificial para secretária, inclusive. Eu estou até em conversa com uma empresa que você vai ter uma secretária virtual que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, quando o paciente tiver qualquer interação pelas mídias sociais, por exemplo, a secretária já vai conversar, já tem acesso à agenda, já consegue fazer a marcação, independente do horário, independente do dia. Então, eu acho que isso também é uma ferramenta muito legal. Então, vai ajudar desde do trabalho da secretária, no gerenciamento dos dados dos pacientes, vai ajudar na questão do diagnóstico, como eu já falei, na parte de diagnóstico de fratura. A radiologia
tem se beneficiado bastante dessa ferramenta, né? Até porque não é incomum termos laudos muito fracos do ponto de vista de desenvolvimento das suspeitas diagnósticas, né? Um dos fatores que tem encorajado a utilização da inteligência artificial é que ela supera o aspecto subjetivo do diagnóstico. Porque às vezes o colega está cansado, teve um dia estressante, e ele vai chegar ali, talvez ele não vai dar um laudo, né? Isso serve para o médico clínico também. Fora a questão de banco de dados mesmo, né? A quantidade de informações armazenadas e que são acessadas por uma inteligência artificial é infinitamente maior do que qualquer médico dentista no mundo. Sim, né? E ela tem a capacidade de aprender com os próprios erros, né? A partir de um conjunto de dados. Eu até falo que uma analogia que a gente faz do machine learning, por exemplo, que é um dos grupos da inteligência artificial, que tem por objetivo treinar as máquinas a partir de um conjunto de dados sem intervenção humana. É como se a gente fosse ensinar uma criança a andar de bicicleta. Você não precisa falar para a criança qual é a angulação do corpo, qual é a força que ele vai colocar no pedal. Você fala para ela, olha para frente e pedala. Ela vai cair algumas vezes até que ela vai aprender com os próprios erros. E o machine learning, os algoritmos de machine learning são dessa forma. Eles têm um conjunto de dados, mas eles conseguem ir aprendendo. Você consegue ir alimentando, então eles conseguem avaliar uma imagem, ele já sabe, bateu a imagem, ele já sabe que aquilo é uma imagem de cárie, ele já sabe que aquilo é uma imagem de fratura, supera aquela questão subjetiva e, ao mesmo tempo que reduz custo, elimina tarefas de rotina, né? Porque a rotina realmente para o radiologista também é muito cansativa, para o clínico, né? E fica ali o dia inteiro, talvez um médico clínico, por exemplo, que ele se limita a receber ali uma demanda, uma queixa do paciente, ele determina um plano de tratamento, ele tem uma chance muito maior de ter um erro do que uma máquina. Talvez que o paciente possa interagir com a máquina, que já tenha várias enfermidades cadastradas, a máquina talvez consiga ter um índice de acerto de diagnóstico até maior do que o clínico. É isso que está sendo utilizado na China, né? Então, existem as clínicas lá que chamam Piangu Doctor, que são clínicas de minuto. É umas cabines em que também funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, tem acho que 2.000 enfermidades cadastradas, o paciente interage com a máquina dá o diagnóstico, ele ali mesmo já compra a medicação. Lógico que precisa ter uma discussão do ponto de vista ético quanto à utilização da inteligência artificial sem uma supervisão profissional. Eu ia puxar exatamente esse ponto, porque claro que os benefícios são maravilhosos, isso não se discute, ou até se discute, mas realmente são maravilhosos. Agora, do ponto de vista, pensando pelo outro lado, fazendo o advogado do diabo aqui, né? Mas pensando pelo lado, por exemplo, de ética, como você já comentou, talvez seja um problema, né? Tô, sei lá, tentando imaginar situações aqui em que isso pode ser problemático. Também do ponto de vista social, trabalhista, isso eventualmente poderia ser algum tipo de problema. Esse tipo de discussão aconteceu no mestrado, dentro do grupo? Essa questão das profissões, os entusiastas da inteligência artificial, eles defendem que no futuro próximo, as profissões que vão sobreviver são as profissões ou muito científicas ou muito artísticas. As profissões muito burocráticas, talvez até um advogado, que ele também se restringe no trabalho dele, receber uma demanda e fazer uma petição, muitas vezes a máquina já vai poder substituí-lo. Tem que haver essa discussão, a questão da ética, a questão da gente conseguir definir e conseguir entender o que a máquina está fazendo, porque já aconteceu no Google, por exemplo, eles têm laboratórios de inteligência artificial que eles a máquina começou a conversar com a outra e eles estavam observando aquilo. A partir de um momento, as máquinas desenvolveram uma linguagem própria e ninguém estava entendendo o que elas estavam se falando. É sério isso? Sim, e eles desligaram os computadores para sempre. Até com receio do que isso poderia acontecer. Rapaz, não brinca não. Sabe, então é uma coisa que tem que ser discutida, né? A máquina, você tem que saber o que ele está fazendo, tem essa questão da supervisão. Existem algumas limitações, a questão de dados, porque o algoritmo ele é desenvolvido para resolver um determinado problema. Cada novo problema é um novo algoritmo que vai ter um custo, tanto um custo financeiro, um custo ambiental. Para se ter ideia, para se desenvolver um algoritmo, calcula-se que emita-se gás carbônico comparável a um voo Nova York, Califórnia, ida e volta. E além disso, a questão dos dados. Hoje existe uma busca muito grande por dados confiáveis. As empresas estão em busca de dados, porque o que se coloca no sistema é o que vai sair do sistema. Então, se você coloca uma informação errada, muito provavelmente você vai ter uma resposta errada, né? Na informática existe uma expressão que é garbage in, garbage out.
O que você coloca no sistema é o que vai sair. Então, a busca é para que tenha realmente um banco de dados confiáveis para que você não tenha ruído na saída. Eu acho que uma discussão também importante é a própria questão da privacidade desses dados. É algo que dá pelo menos uma dúzia de podcasts para a gente poder discutir isso, mas são pontos que precisam ser discutidos, né, dentro do grande benefício que isso pode trazer, sem dúvida. O fato só de termos esses dados levantados, principalmente na prática clínica rotineira, isso vai facilitar muito até para você fazer a definição de público-alvo, ter uma noção de quais são os procedimentos, que antes a gente fazia um levantamento quase que manual de quais procedimentos mais rentáveis. Você trabalhar hoje em mídias sociais a partir de uma informação dada por uma inteligência artificial, da prospecção dos atendimentos dentro do seu consultório ou clínica, fica muito mais fácil para você investir naquele segmento do que uma coisa de que eu acho que o forte do meu consultório ou clínica é aquilo, quando na verdade não necessariamente é, uma vez que os dados alimentados serão avaliados pela máquina. É bem mais assertivo, né, nesse sentido. E também eu vejo um outro agora, né, aqui batendo esse papo, eu vejo um outro ponto interessante que é a própria autoanálise, né, tanto do profissional quanto do desempenho do próprio consultório, clínica, enfim. Então com esses dados é possível se analisar o que está funcionando, o que não está funcionando, onde são as principais carências, sejam técnicas, administrativas, financeiras. Então realmente é uma prospecção aí de um universo muito interessante, né? Até que ponto, né, cara, vai a função, às vezes, da contratação de um serviço de um gestor, quando às vezes você vai ter um programa que vai fazer toda essa leitura. É isso aí, a discussão, como eu disse, para pelo menos uma dúzia de podcasts aí. Ô Fábio, e caso algum colega ou estudante que está ouvindo a gente aqui, a gente tem muitos colegas recém-formados, estudantes ainda na graduação ou iniciando seus cursos de pós-graduação ainda lato sensu, eles queiram desenvolver algum trabalho na área de inteligência artificial voltada para o odonto, o que você acha? Aí uma opinião mesmo, um conselho, digamos, o que você acha que seria um caminho interessante? Que tipo de trabalho desenvolver? Aqui na UNB tem já uma linha de pesquisa na Faculdade de Ciências da Saúde com o professor André, voltada para a inteligência artificial. Ele tem inclusive um mestrado voltado para a área de inteligência artificial e é uma linha de pesquisa bem legal. Mas assim, tem que estar realmente vinculado a alguma instituição ou algum profissional também que domine ou que também tem essa curiosidade de buscar, né, essa ferramenta. E o que eu gosto de deixar bem claro é que as pessoas têm que entender que é uma ferramenta. Assim como a odontologia digital, o scanner é uma ferramenta. O que o acadêmico e o profissional não podem esquecer são as bases da biologia, porque isso está sendo esquecido, né? A pessoa ela se forma, acha que vai comprar um scanner e ele vai ser o melhor dentista do mundo, mas ele não estudou adesão, ele não estudou espaço biológico, ele não estudou anatomia, ele não estudou oclusão. Então, essa base tem que ser muito sedimentada para que a pessoa dê um passo à frente. Porque é muito comum, às vezes, a pessoa... o scanner não presta, porque eu soltou a minha peça, ou então a anatomia não ficou boa, a adaptação não ficou boa. Quando você vai ver, o problema está no preparo, o problema está lá na base. Então, isso que eu gosto muito de deixar claro, que é uma ferramenta. E que a odontologia vai mudar, isso vai melhorar bastante, mas que a base tem que estar muito bem sedimentada na cabeça do clínico e no do acadêmico, enfim, que está vindo para o mercado de trabalho agora. Além do mocho, porque você é muito mais que odonto. E bora para algumas indicações de coisas que estamos vendo, ouvindo e participando por aí, fora do consultório. Professor Fábio Lara, diga aí, qual é ou quais são as suas indicações para o nosso ouvinte? Bem, eu até antes da odontologia sempre pratiquei luta a minha vida inteira, então sempre pratiquei esporte. O esporte faz parte da minha vida. Hoje os amigos são os amigos que eu trouxe da luta. Então, uma dica que eu posso dar realmente é cuide da sua saúde. Pra gente, profissional da saúde, a gente tem que cuidar da nossa saúde. É muito comum a gente ver colegas com problemas de coluna, problema de ombro. É uma profissão muito desgastante fisicamente. Então, realmente é muito importante que a gente esteja ligado também a alguma atividade física para o nosso bem-estar físico e mental. E eu tenho tentado
trabalhar também a minha parte espiritual, que também é muito importante. Eu li recentemente um livro do Rickson Gracie, a biografia dele, achei muito legal, e lá ele citou uma filosofia japonesa chamada Ishigo Ishie. Essa expressão ela foi criada naqueles rituais de chá que existiam no Oriente antigamente, e que é uma expressão que fala sobre a natureza daquele momento único, que aquele momento não volta mais. Então, de a gente tentar internalizar isso, a aproveitar sempre o momento, a aproveitar aquele momento, porque aquele momento não voltará nunca mais. Então, seja com a família, seja com os nossos colaboradores de clínica, com os nossos pacientes. Isso tem me feito muito bem, assim, sabe? Eu mentalizar isso no meu dia de manhã, antes do meu trabalho, com os meus filhos. E, lógico, sempre orando também, agradecendo a Deus pela nossa vida. Mas, enfim, independente da religião, eu acho que a gente tem que cuidar da nossa parte espiritual. E o livro do qual eu falei, ele chama-se Ishigo Ishie, a arte japonesa de transformar cada instante em um momento precioso. Os autores são o Francis Miralles e o Héctor Garcia, 2 autores espanhóis que pegaram essa expressão e traduziram ela para a nossa linguagem ocidental. E é um livro muito interessante, de leitura fácil, leitura rápida, e eu indico bastante. Todos os links dessas indicações serão colocados na descrição desse episódio. E eu vou agora com a minha indicação. Minha indicação é um livro chamado A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, de Davi Kopenawa e Bruce Albert. É um livro bem interessante. Ele é uma reprodução das narrativas do Davi Kopenawa para esse Bruce Albert, então um antropólogo francês, e você começa a ter uma familiaridade muito grande com as rotinas e também todos os contos, crenças relacionadas à tribo Yanomami, da qual esse xamã faz parte. É muito interessante para a gente começar a ter uma noção de uma constituição de mundo completamente diferente do nosso. E o Cortella já mencionou isso uma vez, né? A cada universo e cada mundo que você conhece, mais você fica tolerante à pessoa que pensa diferente de você. Então é uma leitura bem interessante, conhecimentos bem diferentes com relação à vivência dessa tribo Yanomami aí. E a sua indicação, Thiago? Na verdade, são 2 indicações. Sempre duas indicações. Nem sempre. Terão dias que eu farei 3, 4, mas são 2 indicações essa semana. Uma delas é de uma série que ela já acabou, na verdade, há 1 ano ou 2 anos, eu não vou saber ao certo, que é a série americana This Is Us. Não sei se vocês já ouviram falar, mas uma série muito, muito interessante. Aliás, do ponto de vista de produção, é de longe a série mais bem produzida que eu já vi. E também, se você é uma pessoa com pouco tempo, né, de trabalho ou de ocupações, ela é uma série maravilhosa, tipo Grey's Anatomy. Tem milhares de temporadas e episódios longuíssimos. Mas eu ia comentar exatamente isso agora. São 6 temporadas, cada temporada tem 24 episódios de 1 hora. Então é enorme. Não pense em maratonar no final de semana que você não vai conseguir. Eu ia falar pra minha esposa pra gente assistir, mas eu vou desistir. Porque essas temporadas estão comprometendo o meu casamento. Mas assista em doses homeopáticas. Homeopático. Se você tiver 70 anos, você termina de assistir. Mas assista em doses homeopáticas, que realmente tanto a produção é maravilhosa, mas especialmente o roteiro, que é incrível. É a história de uma família, digamos comum, uma família regular nos Estados Unidos, e que trata-se desde a formação desse núcleo familiar, entre o casal e depois os filhos que nascem, todos os problemas e vitórias e delícias que vão acontecendo aí durante a vida. Para quem tem filhos, aí é muito legal ver esse desenvolvimento e dá um certo desespero, para falar a verdade, em certos momentos. Mas a série é muito boa, This Is Us, você encontra no Amazon Prime, e a última temporada especificamente, ela estava, pelo menos até o início do ano, no Paramount, que é uma assinatura dentro do Amazon Prime. Como é que é a pronúncia do Paramount? Sempre com essa gracinha, né? Paramount. E no inglês britânico? Vai tomar banho. E a segunda indicação, para ficar aí nos livros também, um livro que eu li há algum tempo e acho muito interessante. Inclusive eu dei uma aula essa semana e indiquei para os alunos que estão entrando em clínica. O livro chama-se Cercado de Idiotas. Muito interessante a ideia. Claro que não são idiotas, mas tem toda uma história do porquê que o título é dessa maneira. É um livro do Thomas Erickson e ele fala basicamente dos 4 tipos de personalidades, numa classificação maior, é claro, né, genérica, mas que traz essas diferenças e semelhanças entre esses 4 tipos de personalidades e como um encara o outro. Então isso que eu achei mais interessante no livro.
A ideia é, e por isso que eu indiquei para os estudantes, a gente como profissional de saúde e que vai atender, lidar com pessoas, é muito importante que a gente tenha essa ideia de que tipo de paciente pode chegar para nós e eventualmente até um idiota, né? Mas não necessariamente. Mas a ideia realmente é essa de conhecer um pouco mais a fundo das diferentes personalidades e como lidar com elas. Então, Cercado de Idiotas, de Thomas Erikson. Missão cumprida? Eu acredito que sim, né? Você sempre tem essa pergunta. Ah, cara, é bom pro roteiro, pra já iniciarmos aí a nossa despedida. Tá falando que é bom? Então tudo bem, missão cumprida. Que beleza, que entusiasmo, sempre a alegria de sempre. Cara, me lembrei do Bozo agora, o palhaço, só pra deixar claro. E eu que tenho referência antiga, né? Paciência. Professor Fábio Lara, Fabinho, nosso ex-aluno, mestre, cliente e amigo, muito obrigado por ter nos recebido aqui na sua clínica para gravarmos esse episódio do Sou Odonto. Nosso papo é sempre muito agradável. Falamos no episódio com o professor Eric Jacomino que ele era uma das pessoas que desde o início tínhamos a intenção de trazer para esse projeto e você foi a mesma coisa. Meu amigo, o microfone é seu, deixa aí seu recado final, seu conselho, seus contatos, seu Pix, sei lá, fica à vontade. Primeiramente, agradecer a vocês pelo convite. E como eu falei no início, é uma honra conversar com vocês. Vocês são referências na odontologia, me ajudaram muito nessa parte de desenvolvimento de aulas. Fiz o curso de vocês lá do Caminho Criativo, adorei, indico muito para todo mundo. E para mim é um orgulho muito grande e a gente bater esse papo. É sempre muito agradável encontrar vocês. E ainda mais falar de um assunto que eu gosto bastante, que eu tenho estudado bastante, que é a inteligência artificial na odontologia. Estou até em busca aí de um doutorado, quem sabe, da gente trabalhar mais ainda, ter mais tempo para trabalhar, né? O mestrado é bem corrido, então a gente às vezes não consegue desenvolver tudo que a gente gostaria. O nosso trabalho lá no mestrado foi muito legal. Está em fase já de publicação aí numa revista de alto impacto. Estou muito feliz com toda essa fase. E a dica que eu dou realmente para quem está escutando é que fique por dentro dessas ferramentas, né, que elas realmente vieram para nos auxiliar e é uma realidade. Né? Existe muito esse discurso aí, essa discussão se eu não vou comprar scanner, não vou para odontologia digital porque eu já moldo muito bem, eu não vou fazer isso porque já... Então, assim, são paradigmas que têm que ser quebrados para que você consiga ter uma qualidade melhor de vida, uma qualidade melhor de trabalho. Por exemplo, eu tive uma paciente na Austrália que me ligou e falou que queria fazer uns laminados com você, mas eu vou passar 5 dias no Brasil. Aí eu falei, é um pouco arriscado. Ela via, eu já planejar. Eu falei, faz o seguinte, pede para alguém me mandar o escaneamento seu e me manda foto do seu sorriso. E aí a gente conseguiu colocar o escaneamento, o STL do escaneamento junto com a foto no SmileCloud, fizemos um planejamento, mandei para ela, ela aprovou. Quando ela chegou aqui, eu já tinha um modelo impresso do trabalho dela, a guia de mockup, então fizemos os preparos, confeccionamos os laminados com folga. Então, a odontologia digital nos permite isso. Se a gente fosse trabalhar com odontologia analógica, era para a gente ter que chegar aqui, a gente moldar, encerar, para testar em boca, se a paciente aprovou. Então, assim... Sem falar na precisão, né? Sim. Então, é uma ferramenta realmente que você não vai ficar livre do protético, a odontologia digital não veio para isso, né? Isso aí é aquela questão que a gente escuta muito no congresso. Eu comprei tal equipamento porque eu não tenho raiva do protético. Cara, você tem raiva, você vai virar o protético, porque é um outro tipo de trabalho. A tecnologia na odontologia, ela veio e você precisa estar ciente e estar dentro, inserido nesse contexto. Que eu acho isso, que eu vejo muitos colegas reticentes, principalmente os colegas mais antigos, reticentes em entrar realmente, em encarar a tecnologia. Existe uma curva de aprendizado, assim como a gente teve lá atrás para aprender a moldar, você vai ter que ter uma curva para aprender a escanear. Existem diversos tipos de scanner. Converse com quem conhece scanner antes de investir no scanner, porque muitas vezes, eu vi um scanner baratinho, aí você compra e vai passar raiva e vai falar a odontologia digital não presta. E, na verdade, às vezes você fez um investimento errado. É igual material de moldagem antigamente, né? Você vai aprender a moldar e você compra um silicone de condensação ruim, aí você, moldar não presta. Então, assim, a gente tem que realmente ter essa consciência e encarar aí essa inovação
que a inteligência artificial está presente no nosso cotidiano, seja nos aplicativos de reconhecimento facial, seja nos streams mesmo. Netflix utiliza inteligência artificial para te sugerir um filme baseado no seu perfil de busca. Então a inteligência artificial está bem presente no nosso cotidiano e vai estar daqui a pouco no nosso dia a dia clínico também. Queria encerrar com isso, então, relembrando uma aula minha falando sobre inteligência artificial, eu coloquei em um dos slides finais uma foto de um cinegrafista em cima de um helicóptero, isso em 2009, e uma foto de um drone em 2019, e falando justamente isso, que o piloto e aquele cinegrafista jamais imaginariam que eles perderiam o emprego para um drone 10 anos depois. Então a tecnologia veio e ela evolui rápido. A gente precisa realmente estar inserido nesse processo para que a gente consiga evoluir junto, senão a gente vai ficar para trás. É isso aí, Fábio. Então, muito obrigado mais uma vez por toda a sua disponibilidade e tamo junto. Valeu, ótimo papo. Tamo Valeu, junto. meu amigo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Aquele abraço e até mais. Aquele abraço, que abraço é esse? Tchau.